Que a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo seja com todos vós, junto com o ósculo de pureza, que assim seja. Eu sou o irmão Leonardo, anunciador das boas novas de nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. O Iarro, o único que deve ser adorado e louvado, e o único a quem devemos levantar clamores e súplicas. E sou também um seguidor do nosso amo Yahushua, o Mashiach, o ungido e aquele a quem o nosso Pai Altíssimo enviou para ser o nosso líder, nosso mestre, nosso único pastor e o único cabeça da congregação. O primogênito de toda a criação e o unigênito do Pai, ou seja, o único gerado. Porque todas as outras coisas o Pai criou através dele, por ele e para ele. E ele é, portanto, nosso irmão mais velho e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos do 11 ao 12, que diz: por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu estou fazendo essa transmissão porque eu quero dizer algo a vocês que talvez seja desconhecido ou talvez passe despercebido. Pois bem, você já deve ter me ouvido falar que houve muitas adulterações naquilo que nós conhecemos como Bíblia. Inclusive, depois que criaram os sinais maçoréticos, os maçoretas colocaram vogais na escrita hebraíta. Houve muitas deformações nas passagens das escrituras separadas, o que não havia antes no paleo-hebraico ou hebraico antigo, arcaico, antes dos sinais maçoréticos, que é o que você vê na escrita atual que é realizada pelos judeus. Temos falado também que os judeus que estão nesse estado chamado Israel não são a expressão mais pura, mais verdadeira da origem das 12 tribos de Yahushuru, que vocês conhecem como Israel. Aquela estrela de 6 pontas, o hexagrama, muito usado por muitas religiões e culturas, e muitos pensam que aquela estrela é uma bênção, porque ela está emblemando a bandeira daquele estado sionista, ocultista, cabalista, fundado em 1948, que o mundo conhece como Estado de Israel. Assim como aquela imagem de um leão que estampa os púlpitos evangélicos, que eles pensam ser o leão de Judá, mas na verdade é Yaldabaoth, que era um deus gnóstico, um demiurgo, que era representado por uma imagem de uma serpente com cabeça de leão. Mas o que diz os mandamentos do Altíssimo? Proíbe. Eles proíbem qualquer tipo de imagens de escultura ou semelhanças daquilo que nosso Pai Altíssimo criou.
No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz: Não farás para ti imagens de escultura, de gesso, de pedra, madeira, pelúcia, palha, e nem semelhança alguma, fotografia, desenhos, pinturas, etc., do que há em cima nas alturas, do sol, da lua, das estrelas, ou embaixo na terra, de homens, mulheres, animais, crianças, e nem embaixo nas águas, dos seres aquáticos, peixes, etc. Mas isso aí é um assunto que nós vamos falar depois, mais para frente, não hoje nessa transmissão, isso é um outro assunto. Pois bem, meus irmãos, eu não sou judeu, eu não sou judaizante, eu sou um nazareno, um filho do Altíssimo. Mas hoje aqui eu vou tentar trazer assim, mastigado, para você de uma forma resumida, o que foi que aconteceu. Lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 13, o Altíssimo disse: E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos dos nomes de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. No livro de Isaías, que o nome verdadeiro em hebraico é Yeshayahu, capítulo 52, versículos 5 e 6, diz: Porque o meu nome é blasfemado incessantemente, mas o meu povo saberá o meu nome. No livro de Rocheia, que vocês chamam de Oséias, mas o nome verdadeiro em hebraico é Rocheia, está escrito no capítulo 2, versículos 16 e 17. E acontecerá que não me chamarás mais meu Baal, que é Senhor, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, ou seja, dos ídolos. No livro de Zechariahu, que vocês chamam de Zacarias, mas o nome verdadeiro em hebraico é Zechariahu, no capítulo 13, versículo 2, está escrito lá: E acontecerá que naquele tempo tirarei da terra os nomes dos ídolos. No livro de Tesafaniahu, que vocês chamam de Sofonias, mas o nome verdadeiro em hebraico é Tisefaniahu, no capítulo 3, versículo 9, diz: E então darei lábios puros aos povos para que invoquem o nome de Iahu. Então, mediante esses versículos, nós sabemos que o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas, o nosso Pai Supremo, Ele não quer que haja em nossos lábios, em nossa boca, e nem quer que sequer mencionemos os nomes de ídolos pagãos. Ele advertiu bastante o seu povo a esse respeito, para que não haja nomes de ídolos pagãos na boca do seu povo. Mas os hebraitas antigos tentaram ocultar o nome do Pai Supremo, o nome verdadeiro do nosso Pai Altíssimo, que fez todas as coisas. Com pretexto, com a desculpa, com a desculpa de que para ocultar o nome, para que o povo não blasfemasse do nome, para resguardar o nome. Só que, porém, eles caíram num erro, pois no lugar do nome do nosso Pai Altíssimo, do nosso Pai que criou todas as coisas, ao longo das traduções foram introduzidos no lugar nomes e termos pagãos idólatras, nomes de ídolos, divindades pagãs.
e cumprindo assim diversas profecias que diziam que o nome do nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas, seria esquecido e no lugar eles invocariam nomes de ídolos. Foi profetizado no livro de Ishaiahu, Jeremias, vocês chamam de Jeremias, capítulo 23, versículo 27, diz: os quais cuidam que o meu povo se esqueça do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Baal, em hebraico, é Senhor. E também lá no livro de Ishaiahu, Isaías, capítulo 52, versículos 5 e 6, como eu já falei antes, que diz que o nome dele seria blasfemado incessantemente. Então, o que aconteceu? Vou tentar trazer aqui de uma forma reduzida, para vocês entenderem. Por volta de 200 anos antes do Mashiach, Messias, na cidade de Alexandria, no Egito, os gregos pediram para que 72 sábios hebraitas traduzissem as escrituras para o grego. Então foi pedido para que 72 sábios hebraitas traduzissem as escrituras para o grego. Essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, que vem de 70, mas não foram 70, foram 72 os sábios hebraitas que traduziram as escrituras para o grego. E aí a corrupção continuou. Nessa tradução, os nomes verdadeiros foram retirados e o nome do nosso Pai Supremo, o nosso Pai Todo-Poderoso que criou o firmamento, a terra e tudo que neles há, foi retirado e substituído pelo termo grego Kyrios. Kyrios era um termo grego que era usado pelos imperadores. Depois, no ano 380, o Papa Dámaso pediu para que o bispo Jerônimo traduzisse as escrituras para o latim. Essa tradução ficou conhecida como Vulgata Latina. E a corrupção continuou. Para atrair os pagãos para a Igreja Romana, não se sabe ao certo, mas acredita que seja isso, eles retiraram mais ainda os termos hebraicos e substituíram por termos pagãos. Termos gregos, em honra aos ídolos pagãos, talvez para atrair os pagãos para a Igreja de Roma. Aí eles colocaram os termos Deus, que vem do grego Theos, que é o mesmo Zeus da mitologia grega, Senhor, que vem de Baal, cumprindo-se assim a profecia lá de Jeremias, capítulo 23, versículo 27, e assim por diante. Aí então os nomes da cidade Yahushalaim, do povo Yahudi, da casa Yahudá, do filho Yahushua e dos profetas Irmiahu, Ishaiahu, Zerariahu e assim por diante. Foram todos retirados e substituídos por outros nomes, ocultando assim, de uma vez por todas, o nome do nosso Pai Supremo, que criou todas as coisas. Mas sabemos que nomes próprios não podem ser traduzidos, quando no máximo eles podem ser transliterados, mas traduzidos não. E então, meus irmãos,
todas as traduções da Bíblia que chegaram até nós vieram dessa Septuaginta e dessa Vulgata Latina corrompidas, cumprindo-se assim as profecias de Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21, que diz que o reino do Altíssimo é semelhante a uma mulher igreja que pegou o fermento, heresias, nomes de ídolos, e misturou na farinha, que é as escrituras, até ficar tudo levedado. E cumprindo-se também a profecia de Apocalipse, capítulo 17, versículos do 1 ao 5, que diz que a prostituta, ou seja, a igreja, tinha na mão um cálice de ouro, ou seja, as escrituras, que ficou por muitos séculos em mãos em poder da Igreja Romana, e ela encheu esse cálice de ouro, as escrituras, de abominações, ou seja, heresias, nomes de ídolos, e deu de beber a todas as nações, ou seja, empurrou essa Bíblia adulterada para todos os habitantes da terra. E agora estão todos embriagados com o vinho da grande Babilônia, todos os habitantes da terra. Então, quais são os termos que nós não usamos? Primeiro, ao se referir ao nosso Pai Altíssimo, nós não devemos chamar ele de Deus. Deus é um título pagão que vem do grego theos, que é o mesmo Zeus, o maior ídolo da mitologia grega. Lembre-se que Ra-Satã também atende por este título de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículos 4, diz que Satanás, ele é o Deus deste século, deste mundo. Qual outro termo também que nós não usamos? Senhor. Senhor vem de Sena, mais Or, que era Horus, um deus egípcio. Baal em hebraico é Senhor. Baal Berite significa Senhor da aliança. Baal Zebub significa Senhor das moscas. Baal Peor significa Senhor da abertura, e assim por diante. A fonte é o Dicionário da Bíblia de Almeida, segunda edição, na página 31. Pode consultar lá. Em hebraico era Baal, em grego Kyrios, em latim Sênior e em português Senhor. Outro termo que nós também não usamos, Hashem. Hashem é a mistura de dois deuses, dois ídolos pagãos. Ra, deus sol egípcio. Shem, Semiramis, deusa babilônica. Outro termo também que não usamos, eterno. Eterno vem de éter. Era o deus grego do céu superior na mitologia grega. Também não utilizamos Adonai, vem de Adonis. Adonis era o deus grego de grande beleza. Outros termos que também não utilizamos, El, Elohim, Elion, Eloá, El Shaddai. Isso tudo vem de El, deus cananeu, marido de Azerá e pai de Baal. Jeová, Javé, etc. Porque esses nomes não são verdadeiros, porque não existe o J no hebraico até hoje, não tem condições do nome deles ser esses nomes. Além disso, o tetragrama YHWH está na maçonaria e lá eles traduzem por estes nomes, Jeová, Javé, etc. Então, em vez disso, nós dizemos: Pai nosso que está nas alturas,
ou Pai que tudo criou, Pai que criou todas as coisas, Pai Altíssimo, Pai Supremo, Pai Todo-Poderoso, Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Pai Todo-Poderoso, que criou o firmamento, a terra e tudo que neles há. Porque é assim que Ele quer que o chamemos. Lá no livro de Irmiarro, que vocês chamam de Jeremias, capítulo 3, versículo 19, diz: De Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Ishaiarro, que vocês chamam de Isaías, capítulo 63, versículo 16, também confirma que é para chamar o Altíssimo de Pai. Lá no livro de Matitiarro, que vocês chamam de Mateus, capítulo 6, versículo 9, capítulo 23, versículos do 9 ao 10, Lucas, capítulo 11, versículo 2, tudo lá fala o nosso mestre ungido Yahushua nos ensinando a chamar ao Altíssimo de Pai. Ele disse: quando clamares, dizeis assim: Pai nosso que está nas alturas. Lá no livro de Matitiarro, Mateus capítulo 23, versículo 9 a 10, o ungido disse: O ungido disse, passou um carro aqui, não chamarás ninguém na terra de pai no sentido espiritual, porque vocês só têm um pai que é o que está nas alturas, que criou todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 15 também confirma que o Altíssimo é o nosso Pai. Então é assim que nós o chamamos. Segundo, a respeito do Machia, termos que não usamos, Jesus, porque vem do grego Iesus. Iesus soa parecido com Rei Zeus, que significa salve Zeus. Zeus era o maior ídolo da mitologia grega. E vem do latim Iesus. Esus era o deus celta das galhas e florestas. O prefixo sus em latim é porco e hebraico cavalo, é uma blasfêmia. A letra J não existe no hebraico até hoje. Foi inventada há mais ou menos 500 e poucos anos atrás. Também não usamos o termo Emanuel, porque El era um deus cananeu, marido de Aserai, pai de Baal. Emanuel significa El, Deus conosco. Não usamos esse termo. Então o que nós usamos? Nós usamos o verdadeiro nome dele em hebraico, Yahushua. O termo Cristo também não usamos. Vem do grego Christos e também de um outro termo, Krishna. Christos em grego foi um termo dado por Constantino, que era um imperador romano. Cristo vem do grego Crestos e significa o ungido pelas cristas solares ou ungido pelo Deus Sol, porque os gregos eram politeístas, adoradores de vários deuses, de muitos deuses. E um dos deuses deles era o Deus Sol, que eles adoravam. Tudo em grego que tem o prefixo cris refere-se à adoração solar, ao Deus Sol, às cristas solares. Exemplo, a crista do galo, aquela esponja na cabeça dos galos, se chama crista porque se parece com os raios solares. Entendeu? Então, tudo em grego que tem o prefixo cris refere-se à adoração solar. Então, qual é o termo correto?
Ho-Mehushai ou Hamashia, o ungido de Iá, que significa o ungido de Iá. Esse é o termo correto em hebraico. Yeshua também não utilizamos porque foi dado pelos rabinos antigos, é um termo aramaico. E segundo alguns, significa que seja esquecido seu nome e sua memória para sempre, porque os rabinos antigos não gostavam dele, odiavam ele. Então, em vez desses termos pagãos, nós utilizamos Yahushua, que significa Yahu, que é o Pai Supremo, mais Shua, que significa salva. Ha-Mashia ou Ho-Mehushai, que significa o ungido de Iá, que em português é Messias. E também utilizamos Filho do Altíssimo, Filho do Homem, Rabi, Mestre e Ungido. Terceiro, Espírito Santo. O termo santo vem de Sanco. Sanco era o deus da fidelidade na Roma antiga. O nome original em hebraico é Ruá, que significa espírito, sopro, fôlego, poder. Hakodesh, ou Kadosh, ou Rodishuá, que significa puro, limpo, separado. Então nós dizemos o termo em hebraico Ruá HaKodesh, HaKodesh, ou Ruá Kadosh, ou também Espírito puro do Pai, Espírito puro do Altíssimo, Espírito do Pai, ou ainda Espírito do Altíssimo. É os termos que nós utilizamos. Quarto, santo, santidade e santificação. Isso tudo, como já foi mencionado, vem de Sanco, que era um deus romano. Então, em vez disso, nós dizemos para santo, nós dizemos puro, limpo, separado. Para santidade, nós dizemos pureza. E em vez de santificação, nós dizemos purificação. Quinto, céu, céus. Vem de Ceos, que era um titã da mitologia grega. Céu também se assemelha a Seol, que em hebraico é sepultura, cova, cemitério, lugar dos mortos. Em vez disso, nós dizemos firmamento, alturas, Shamaim, que é o nome original em hebraico. Em vez de Pai Nosso que está no céu, nós dizemos Pai Nosso que está nas alturas. Sexto, celeste, celestial. Vem de Celestas, deusa grega. Em vez de Pai Celeste ou Pai Celestial, nós dizemos Pai Altíssimo, Pai Supremo, Pai Todo-Poderoso, Pai que tudo criou ou Pai que criou todas as coisas. Sétimo, Amém, Aminal, vem de Amon-Ra, que era um deus egípcio, o deus sol egípcio. Quando os egípcios faziam suas preces, eles diziam Amon, ou então Amém. Então Amon, Amém, Aminal, isso tudo são nomes de ídolos pagãos. Então, em vez disso, nós dizemos assim seja. Oitavo, Vitória. Vitória era a deusa pagã Nike para os gregos e Victória para os romanos. E você note que esse nome Vitória não sai da boca dos evangélicos. Então, em vez disso, nós dizemos conquista, sucesso ou êxito. Nono, Glória. Era a deusa da glória e do triunfo.
na mitologia grega. Então glória é nome de ídolo pagão. Em vez disso, nós dizemos louvor, adoração, resplendor. 10º, graça. As deusas da graça na mitologia grega, as 3 filhas de Zeus. Então, em vez desse nome graça, que é o nome de ídolo, é um nome pagão, nós dizemos bondade, favor. 11º, paz. Paz vem de Pax, que era uma deusa romana, que os romanos clamavam a ela para ter alívio nas guerras. Então, em vez desse nome paz, que é um nome pagão, um nome de um ídolo, nós dizemos Xalaim, tranquilidade. 12º, oração. Oração vem de Horus. Horus era um deus egípcio. Vocês já ouviram falar do óleo de Horus? Era um deus egípcio. Então, em vez dessa palavra oração, orar, que vem de Horus, que era um deus egípcio, nós dizemos clamor, súplica, prece. 13º, fé, fidelidade. Isso tudo vem de Fides. Fides era uma deusa da mitologia romana. Então, em vez de fé, dessa palavra, nós dizemos emuná, confiança. 14º, vida eterna. Eterno, eternidade. Isso tudo vem de Éter, que era o deus grego do céu superior na mitologia grega. Em vez de vida eterna, nós dizemos vida infinita, vida que dura para sempre. Em vez de eterno e eternidade, nós dizemos infinito ou para todo sempre. 15º, Israel. É a junção de 3 deuses. Ísis, que era uma deusa egípcia. Ra, que era o deus sol egípcio. E El, que era o deus cananeu, pai de Baal, marido de Azerá. Então, em vez desse nome Israel, nós dizemos Yahushuru, que é o nome verdadeiro em hebraico. 16º, cruz. Termo grego que deriva de crux, do imperador romano Constantino. O T da cruz é o T de Tamuz, deus babilônico. O ungido morreu no madeiro, na estaca ou poste. Então, esse termo cruz também nós não usamos, porque o ungido, ele morreu foi no madeiro, no poste, na estaca. 17º, cristãos. Significa seguidores do ungido do Deus Sol. Tudo em grego que tem o prefixo cris refere-se à adoração solar, ao Deus Sol. Nós não somos cristãos, nós somos filhos do Altíssimo ou nazarenos. Está lá em Atos capítulo 24, versículo 5. 18º, cristianismo. Tudo em grego que tem o prefixo cris, eu volto a repetir, refere-se à adoração solar, ao Deus Sol. Que significa o ungido do Deus Sol, ungido das cristas solares. Então, nós não somos do cristianismo, nós somos do caminho. Era caminho que era chamado a obra do Altíssimo no passado. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 9. E também em Atos capítulo 24, versículo 14.
termos compostos. Graças a Deus é a junção de dois deuses pagãos. Graça, que era a deusa, as graças, filhas de Zeus na mitologia grega. E Deus vem de Theos, que é o mesmo Zeus da mitologia grega. Então, em vez disso, nós dizemos pela bondade do nosso Pai Altíssimo. Outro termo também que não devemos utilizar, glória a Deus, que é a junção de dois deuses pagãos. Glória era uma deusa da mitologia grega, a deusa da glória e do triunfo. Deus vem de Theos, que é o mesmo Zeus da mitologia grega. Então, em vez dessa palavra glória a Deus, nós dizemos louvado seja o nosso Pai Altíssimo. Paz de Deus, ou paz do Senhor. Tudo isso são junção de dois deuses pagãos. Paz era Pax, deusa romana, que eles clamavam a ela para ter alívio das guerras. Deus vem do grego Theos, que é o mesmo Zeus. Senhor é Baal. Então, em vez dessas palavras, nós dizemos a Shalaim, ou seja, tranquilidade do nosso Pai Altíssimo, seja contigo ou seja convosco. E outros termos diversos, né? Como igreja, que vem do grego eclésia. Em vez disso, nós dizemos congregação. Evangelho vem do grego evangelios. Em vez disso, nós dizemos boas novas. Socorro, que é outra divindade idólatra. Em vez disso, nós dizemos ajuda, auxílio. Misericórdia, que é a junção de miséria mais discórdia. Em vez disso, nós dizemos compaixão. Dia vem de Dion, que era a cidade de Zeus no Monte Olimpo, e da deusa Diana. Em vez disso, nós dizemos tempo claro. Então é isso. Irmãos e irmãs, guardai-vos o máximo que vocês puderem de tudo que vem dos gregos e romanos, porque eles eram politeístas, adoradores de muitos deuses. E assim, aos poucos, o Pai Altíssimo vai nos aperfeiçoando até chegarmos à estatura de varões perfeitos. Nós não somos católicos, não somos evangélicos, não somos cristãos, não somos judeus, não somos judaizantes. Nós somos filhos do Altíssimo ou nazarenos, como está lá em Atos capítulo 24, versículo 5. Nós não somos do cristianismo e nem do judaísmo. Nós somos do caminho, como está lá em Atos capítulo 9, versículo 2, Atos capítulo 19, versículo 9, Atos capítulo 19, versículo 23, Atos capítulo 22, versículo 4 e Atos capítulo 24, versículo 22. Nós somos do caminho. E é isso, meus irmãos. Adorado seja apenas o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Que a Shalaim do nosso Pai Altíssimo seja convosco junto com o ósculo de pureza, e que assim seja. Que assim seja.